Boa tarde, quarto ano. Tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim. Então, hoje em nossa aula de matemática, vamos falar sobre posições de uma reta, tá? A posição de uma reta, ela pode ser horizontal, vertical, inclinada ou oblíqua, tá? E dentro dessas posições, existem as posições relativas de duas retas, que podemos chamá-las de paralela. E dentro das paralelas, nós temos duas separações, as concorrentes e as perpendiculares e as oblíquas. Então, nós vamos estudar e vamos identificar esses tipos de reta na nossa aula de hoje. Então, vamos lá, quarto ano. Vamos ver aqui a posição de uma reta. Dependendo de sua posição, uma reta pode ser horizontal, quando ela está deitada, vertical, quando ela está em pé, e inclinada. Inclinada é quando ela não está nem na horizontal deitada e nem na vertical em pé, tá? Então, aí nós temos dois tipos de inclinações, para a direita e para a esquerda. A reta, de acordo com a sua posição, ela pode estar de duas maneiras e ser classificada também como paralelas, tá? Duas retas que não se cruzam, no caso, podemos observar aqui três exemplos, e não tem ponto em comum, são denominadas paralelas. Vocês vejam que as retas aqui, eu tenho duas retas, tá? Isso aqui já é um sinal de uma reta, já é uma característica de uma reta paralela. São duas retas. Veja que no primeiro exemplo, ela está inclinada. As duas estão inclinadas, tá? No segundo exemplo, no meio, as duas estão paralelas, tá? Na horizontal. E no terceiro caso, as duas retas estão paralelas, mas o que? Na vertical. Duas retas que não se cruzam têm um ponto comum. Então, duas retas que se cruzam e têm um ponto comum são denominadas concorrentes, tá? Presta atenção, ó. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho duas retas que se cruzaram, tá? Então, vejam que elas estão cruzadas, mas inclinadas, tá? Aqui eu tenho um tipo de reta concorrente. Embaixo eu tenho as retas concorrentes que podem ser, tá, classificadas em perpendiculares, que é nesse caso aqui que ela está tipo uma cruz, ela está na horizontal e na vertical. As duas retas, elas se cruzam na horizontal e na vertical, tá? E temos a oblíqua, quando as duas retas elas se cruzam, mas vocês vejam que elas estão em que sentido? Elas estão inclinadas. Então, quando as duas retas não se cruzam, elas estão juntas, mas não se cruzam, elas são chamadas de paralela. Ela pode estar inclinada, ela pode estar na vertical ou na horizontal, não tem problema. Desculpa. Agora, quando essas duas retas se cruzam, tá? Elas têm, os pontos delas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. E dentro dessa classificação de concorrente, ela pode ser perpendiculares, quando ela está tanto reta na horizontal e na vertical se cruzando, ou a reta pode ser classificada como oblíqua, quando elas estão inclinadas, tá? Resumindo, as posições de uma reta podem estar na horizontal. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. Na horizontal, na vertical, inclinada ou oblíqua.
tá? Quando ela está inclinada, ela é chamada de oblíqua também, tá? Assim ou assim, ela está inclinada, tá? Assim ou assim. Em relação a duas retas no caso quando eu tenho duas. Deixa eu até pegar outra canetinha aqui para mostrar para vocês. Aqui no caso eu tenho duas canetas, duas retas paralelas, tá? Duas retas paralelas. Então, dentro das retas paralelas, elas não, essa daqui é classificada como que não se cruzam. Quando se cruzam, elas ficam assim, ó. Tá vendo? Os dois pontos tem uma hora aqui, ó. Aqui, nesse eixo aqui, ó, elas estão aqui se encontrando. É nesse ponto aqui, ó, que elas se encontram, tá? Aqui, elas são chamadas de retas paralelas, mas não se cruzam. Uma tá do ladinho da outra, sem se cruzar. Aqui elas estão se cruzando, tá? Então ela recebe outra classificação. Assim, paralelas que não se cruzam, elas podem estar na vertical, na horizontal, inclinada. Agora, quando essas retas paralelas, elas se cruzam, elas podem ser classificadas como, elas são classificadas como concorrentes. E sendo concorrentes, ela tem duas classificações, tá? Quando ela está assim na horizontal e na vertical se cruzando, ela é chamada de perpendiculares. E quando elas estão se cruzando, mas de uma maneira inclinada, ela é chamada de retas concorrentes oblíquas, tá bom? Então, aqui a tia encerra a explicação e eu vou pedir que vocês abram o livro de matemática na página 109 e 110. Vocês vão fazer até a página 112, a 113 não, nós vamos fazer na aula presencial. Que daqui a pouco eu já volto para fazer a correção com vocês.